já vimos o caminho que nós devemos evitar, o caminho que nós devemos tomar. Só que tu falou de várias açõezinhas aí, eu queria aprofundar um pouco na questão assim, tá, mas existem alguns KPIs que uma vez que eu queira ir por esse caminho, tem alguns KPIs que eu posso olhar para eles e eles me darem sinais claros. Porque, cara, tu até agora tá assim, cara, ó, tu tá no meio do oceano, para lá tem nuvens carregadíssimas, tá me apontando que tem um temporal, para cá parece que é uma coisa melhor de navegar. Vai por ali. Só que uma vez que eu entro nesse caminho, pô, como é que eu vou me conduzir por ali? Porque eu precisava ir para aquele lado. Como é que eu faço para chegar do outro lado das nuvens carregadas? Eu tenho que ter alguma coisa que me dê caminhos, indicadores, que você, melhor do que eu, nem vou me atrever a falar dos tais dos KPIs. Você é o mestre dos KPIs. Eu sempre digo, se tu discordar, por favor, sinta-se muito à vontade, né? De falar, nunca mais vou te convidar para vir na live, se tu discordar, mas sinta-se à vontade de discordar. Que é o seguinte, eu sempre digo, cara, que o KPI para o gestor é igual equipamento de diagnóstico para o técnico, que não sabe o que significa o dado que está sendo apresentado ali. É a mesma coisa que entregar para um técnico um equipamento da montadora que dá todos os parâmetros da injeção eletrônica e o cara não sabe exatamente o que aquele parâmetro significa. Ou é a mesma coisa de eu abrir um exame de sangue e não saber se aquele número que está vindo ali do hemograma, ele é bom, ele é ruim, ele está na média, ele está abaixo, ele está acima. Então, eu queria que tu nos ajudasse aí. Eu sei que tem uns 12 milhões de KPIs, mas tu pegasse alguns que dissesse, cara, nesse assunto aqui, faturamento, são KPIs importantes de olhar, mas que tu pudesse, sabe, aprofundar um pouquinho, pegar um ou outro e dizer, cara, quando ele está mostrando isso, ó, ele está tentando te dizer alguma coisa aqui, se for possível. Tá. Então, olha, tem, como você falou, tem diversos KPIs, né? Então, eu faço mentalmente uma seleção de KPIs por objetivo. No caso, hoje a gente está falando de faturamento. Bom, então, o que eu vou olhar, qual KPI eu vou olhar para saber se eu tenho como aumentar o meu faturamento? Lá no começo a gente falou a respeito de análise, né, de capacidade instalada e capacidade produtiva, tá? Mas isso não é um KPI. Tá? Como é que eu faço essa análise? Aí sim você vai analisar o KPI, que é a taxa de utilização da sua capacidade instalada e a taxa de utilização da sua capacidade produtiva. Tá? Então, essa taxa vai te dizer se tem espaço para fazer mais ou não. Então, esses são KPIs. Lá no começo a gente falou sobre a capacidade, que você tem que analisar. E agora é como que você vai analisar. É usando esses KPIs, né? Analisar a taxa de utilização da capacidade instalada e da capacidade produtiva. Vai falar, bom, tem diversas maneiras de você fazer isso? Tem. Mas aí você tem que tirar relatório, você vai ter que acompanhar alguns serviços, vai ter que fazer algumas médias. Lógico, vai dar trabalho de analisar? Vai. Mas nenhuma análise de KPI, ela é simples demais. A gente vai ter trabalho para analisar sim. Tá? Vai ter relatório para fazer, vai ter filtro para aplicar no relatório, enfim, vai ter conta para fazer, sim. Tá? Mas é importante a gente olhar esses KPIs e entender por que usar esses KPIs com a vista que a gente tem que ter lá para aquele objetivo que foi passado para a gente como missão, né? Aumentar o faturamento. Então, se eu olhar essas taxas de utilização de capacidade instalada e produtiva, eu vou saber se eu tenho espaço para colocar mais cliente, mais carro dentro da minha oficina e gerar mais faturamento. Então, se existe esse espaço, tá? Uma das coisas que a gente tem que se preocupar quando existe o espaço, tá bom, então eu preciso colocar mais carro ali e aumentar a minha taxa de utilização, aí vem uma outra preocupação, que é um outro KPI, tá? Que é a produtividade. Vai falar, poxa, se eu tenho capacidade produtiva
a ser explorada ainda para aumentar a taxa de utilização da minha capacidade produtiva, como é que está a minha produtividade? Então, a minha produtividade deve estar baixa. Então, aí você tem que analisar a produtividade, né, a tua produtividade, para ver se essa produtividade, ela tem um indicador ali que existe um problema na sua equipe, que a tua produtividade está baixa, e aí você precisa aumentar essa taxa, essa produtividade, e, consequentemente, você vai conseguir aumentar a taxa de utilização da sua capacidade produtiva, ou se realmente a minha produtividade está baixa por falta de demanda. Quer dizer, eu não tenho cliente para colocar para dentro, e aí tem uma hora que o técnico cruza os braços lá e fala, bom, não tem carro para fazer. Então, a produtividade dele vai ser baixa. Tá? Uma outra questão, que é a questão da eficiência. A eficiência, ela é muito mais complicada do que parece para você fazer a análise. Então, eu falo que, poxa, se a gente está falando de produtividade, se a gente imaginar que eu tenha um índice bastante elevado de produtividade, como é que eu faço para aumentar o faturamento se eu não tenho como colocar mais carro ali? Aumentando a eficiência. Tá? Porque se eu vendi 2 horas de serviço para o cliente e o meu técnico leva 2 horas para fazer, tá? Eu não tenho mais como colocar nessas 2 horas nenhum outro serviço, nenhum outro carro. Agora, se ele leva 1h30, ele já ganhou meia hora desse primeiro serviço, imagina que ao longo do dia ele vai fazendo serviços que a eficiência dele, né, por treinamento, experiência, companheirismo, que a troca de informação entre os técnicos faz com que ele consiga agilizar o serviço, a eficiência dele é boa e ele vai ganhando tempo ao longo do dia para chegar no final do dia, ao invés dele ter feito tudo em 100% do tempo, vai sobrar tempo para ele fazer mais um serviço. Então, a produtividade dele com eficiência 100% pode ser alta, mas a produtividade dele continuando alta e com uma eficiência melhor, ele vai conseguir produzir mais, quer dizer, vai faturar mais, porque ele vai atender mais carros, vai fazer mais serviços. Com isso, eu estou vendendo mais serviço, estou vendendo mais peças, e isso me aumenta o faturamento. Tá? Então, esses são KPIs que, quando a gente fala de análise de KPI, né, eu acho que eu cheguei até a publicar essa frase que, né, nenhum KPI pode ser analisado isoladamente. Então, você não consegue analisar um KPI isolado para um determinado objetivo. Um KPI vai puxar outro, e assim por diante. Tá? É bastante trabalhoso isso, mas se você tiver um foco, como, por exemplo, no nosso caso da discussão de hoje, o aumento do faturamento, você vai olhar para esses KPIs analisando exatamente o que você precisa saber para te dizer, tenho capacidade de aumentar o meu faturamento em tanto por cento ou não. Então, uma outra questão, bom, outro KPI que a gente falou aí já, né, que é o ticket médio, né, isso é um KPI, é um indicador, né, e eu colocaria mais do que somente a análise do ticket médio. Se você tem um time de consultores, né, aí você tem que analisar o ticket médio de cada um, tá? E mais a fundo. Ver nesse KPI específico, por consultor, né, o faturamento de cada um, o ticket médio de cada um, ver se ele consegue, a cada consultor, dependendo do tipo de serviço que ele vende mais, que tipo de cliente ele atende mais, né, qual é o perfil de venda desse consultor, e trabalhar esse KPI em específico para alguns consultores. Às vezes, você vai conseguir aumentar o ticket médio com um trabalho direcionado para um consultor que o outro não vai conseguir. Então, se você conhecer isso, conhecer as características do ticket médio de cada consultor e por que cada um faz esse ticket, essa média de venda, né, você pode trabalhar cada um deles e fazer com que cada um deles aumente o ticket médio dele. Tá? Então, o ticket médio não dá para ser analisado como um todo. Tá? Você tem que dividir ele. Tá? Vamos dividir o ticket médio por consultor e analisar o que cada consultor faz para atingir aquele ticket médio. Tem consultor que você vai falar, cara, esse cara não consegue vender mais nada, porque o cara estoura de vender, atende cliente o dia inteiro, vende pra caramba, dá para aumentar o ticket médio dele? Bom, o cara já vende tudo que dá para vender para todos os clientes, o cara é muito bom. O
cara, e com esse cara não adianta você mexer, você não vai conseguir trazer resultado. Mas, de repente, o consultor do lado dele, não. Você consegue trabalhar o aumento do ticket médio dele, porque ele não consegue vender tanto quanto o outro. E aí, bom, vamos aprender com o que vende mais. Vamos ver o que ele faz, como é que ele fala, como é que ele atende o cliente, o que ele vende, para que tipo de cliente ele vende e ensinar o outro. Então, esse também é um KPI que dá para ser trabalhado, mas tem que ser trabalhado não de uma forma geral da equipe de consultores, porque eles são os responsáveis aí por fazer a venda, por efetivar a venda com o cliente, né? Então, o ticket médio é um KPI muito ligado ao consultor. Cara, a parte que a gente fala de faturamento, aí a gente vai expandir. Eu coloquei uma análise rápida, para a gente fazer uma análise rápida, tá? Os faturamentos que a gente atinge, e aí são KPIs de faturamento específico, como o ticket médio, você segregar eles. Tá? Então, se a gente está falando de faturamento, bom, eu vou analisar o faturamento total. Qual que é o meu faturamento hoje? E aí eu vou começar a segregar. O que eu faturo de mão de obra, o que eu faturo de peça, e tudo isso é KPI. Tá? Cada um deles é um KPI que deve ser analisado separadamente. Tá? O que eu vendo de serviço, né, mão de obra, o que eu vendo de peça, isso vai me fazer gerar uma outra análise de um outro KPI, que é a relação peças-mão de obra, tá? Ou seja, para cada R$1 de mão de obra que eu vendo, quantos reais eu vendo de peça? Tá? Então, eu tenho que fazer a relação. Se eu quero faturar mais, será que essa relação mão de obra e peça não está muito baixa? Será que eu não consigo vender mais peças, mais reais em peças, faturar mais em peças a cada R$1 que eu vendo de mão de obra? Esse é um outro KPI. E esse faturamento, a análise de faturamento, eu posso segregar ainda o faturamento por consultor, faturamento por técnico, faturamento por box. Então, por exemplo, se eu tenho 10 boxes ali e faturo por dia R$10.000, consequentemente eu posso falar que o faturamento médio por box é de R$1.000. E aí, isso é baixo? É pouco? É muito? E aí você vai começar a fazer as outras análises. Quantas horas foram vendidas para gerar R$10.000 de faturamento de serviço? E aí você vai começar a dividir. É isso que eu falei, tem que fazer conta, analisar. E, cara, essas análises, né, faturamento por técnico, por consultor, por box, dá trabalho, mas tem que ser feito e isso vai te mostrar aonde você pode promover ações específicas que vão te trazer aumento de faturamento. Se você não fizer a análise desses detalhes, né, você vai ficar perdido. É aquilo que eu falei lá no começo. Você vai atirar para tudo quanto é lado. E, na verdade, você não vai acertar nada. Por quê? Porque você não foi exatamente aonde existe possibilidade de aumentar o seu faturamento. Então, Cara, daí é lógico, a gente tem diversos KPIs aí para serem analisados, como, por exemplo, se a gente falar de faturamento, a gente pode determinar qual que é o faturamento máximo do meu pós-venda. Quanto que eu faturo? O máximo. É a quantidade de horas disponíveis vezes, né, multiplicado pelo o valor nominal da minha hora. Ou seja, esse seria o máximo que eu conseguiria vender? Não. Tá? Por quê? Porque se eu tiver um nível de eficiência grande, se eu tiver um nível de eficiência a 120%, por exemplo, eu consigo vender mais do que isso. Porque eu consigo colocar mais serviço lá dentro. Tá? Mas isso também depende da produtividade? Depende. Então, eu tenho que analisar a produtividade, a eficiência, a minha capacidade máxima de faturamento, qual é a minha eficiência atual, o que eu conseguiria faturar com a minha eficiência a 100%, e o que eu conseguiria faturar com a minha eficiência ideal, que seria a máxima ideal, a 120%. Então, você vê que, de repente, se você mexer em um KPI, falando de eficiência, aí eu conseguiria já trazer, com o aumento da eficiência, se a minha produtividade é alta, eu conseguiria trazer já um resultado de faturamento. Então, são diversos aspectos que a gente tem que ir analisando e saber aonde, né, que foi uma das coisas que eu falei, identificar, né, a oportunidade de negócio. Então, como a gente fala que não existe receita de bolo para pós-venda, né, depende da tua concessionária.
Tá? Aumentar o faturamento, ela vai ser o ponto comum para todo mundo. Todo mundo recebeu essa missão de aumentar o faturamento. Mas depende da vocação do seu pós-venda, o trabalho de uma concessionária vai ser diferente do outro para alcançar o resultado de aumento de faturamento. Você tem que analisar a realidade de cada um. Ou você acha que uma concessionária pequena tem a mesma facilidade de aumentar o faturamento em um mês de 10% do que uma concessionária grande? Qual é mais fácil? Qual é mais difícil? As dificuldades serão as mesmas? Lógico que não. Pega uma concessionária no Rio Grande do Sul e uma concessionária em Porto Alegre e uma concessionária no interior de Minas Gerais. É a mesma coisa? Não é. Então, cara, identificar essas oportunidades de negócio e saber identificar esses KPIs, como você falou, né? São vários KPIs, né? A gente tem muito para falar de KPI que vai trazer um impacto em faturamento, sim, mas depende de cada concessionária, quais os KPIs que ela vai usar, conforme o que cada concessionária identificou como oportunidade de negócio. Tá? Se eu tenho mais facilidade, identifiquei a oportunidade de negócio de gerar mais faturamento no aumento do ticket médio, eu tenho que fazer um trabalho pesado com os consultores, com os técnicos, com o chefe da oficina. Tá? Depende de cada um. Então, cara, vamos falar sobre aumento de passagens. Tá? Aí a gente tem que ver a nossa recepção, a quantidade de consultores, quantos clientes cada consultor atende. Se eu vou aumentar o número de passagens, seja fazendo aquela minha prospecção com a minha carteira de cliente, eu bolei uma promoção, ok, eu vou trazer mais cliente, mas o meu corpo de consultores, minha equipe de consultores, tem capacidade de atender mais? Então, eu tenho que analisar o KPI passagens diárias, passagem por consultor. Então, essa análise, ela vai depender muito da situação de cada concessionária para direcionar as ações que o gerente vai colocar ali no plano de ação para atingir o aumento de faturamento. Você vê que os caminhos são diversos. Você tem vários caminhos para seguir, mas depende da vocação, depende da oportunidade, depende do tamanho, depende do mercado que você está inserido. Então, a análise para saber o que fazer, quais KPIs que eu vou usar para dar esses passos aí rumo ao aumento do faturamento, depende de uma análise aprofundada de cada caso, de cada concessionária. Né? E aí é uma coisa que depende de cada gestor, de cada diretoria, aí tomar as decisões estratégicas desse plano de ação para conseguir atingir aí o resultado de aumento do faturamento desejado ali pelo titular.